Fala, gente, professor Irã aqui na área para mais um vídeo aí da nossa disciplina de Química 2 para falarmos hoje do nosso conteúdo de soluções, tá? Então, na nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, falamos um pouco aí sobre as dispersões, né? Classificação das dispersões, na qual a solução é um tipo de dispersão, né? Só que hoje o nosso foco de estudo vai ser estritamente para falarmos de soluções, tá? Mas o que é soluções, professor? Que o senhor está falando aí desde o começo da aula eu não entendi ainda. Né? Desde a aula passada eu não entendi ainda, na verdade, né? As soluções, o conceito mais simples para soluções é esse que eu estou apresentando aí na tela de vocês, no slide de vocês aí, ó. Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, tá? Então, lá aquelas misturas homogêneas que vocês estudaram lá na Química 1, tudo aquilo que vocês viram é soluções, é um tipo de solução. Então, a partir de agora, vocês não devem mais esquecer, tá? O que é solução? É uma mistura homogênea, né? De duas ou mais substâncias, né? Não tem segredo, beleza? E aí essas soluções que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que eu estava chamando na aula passada de soluções verdadeiras. Só que a gente vai simplificar, iremos chamar agora só de soluções. Beleza, gente? Tranquilo? E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui um exemplo para a gente entender como que ocorre a formação de uma solução, tá? Então é o seguinte, ó. Digamos que eu tenho um becker com água, né? Então tá aqui a minha figura, parecendo um copo, é um becker com água. E aí eu vou adicionar uma colher de açúcar, tá? Uma pequena quantidade de açúcar. Quando eu adiciono essa pequena quantidade de açúcar aqui dentro do meu recipiente com água, né? Vai ocorrer o quê? A formação desse novo sistema, que é uma mistura homogênea, né? Por que é mistura homogênea? É somente uma fase, tá? A gente consegue ver somente uma fase aqui, ó. É como se existisse água pura, sozinha, mas não é. Aqui já tem a mistura do açúcar, tá? Então aqui é o que a gente chama de solução de água em açúcar, ou de água com açúcar. Aliás, desculpa, gente, é uma solução de açúcar em água, né? Porque eu joguei o açúcar na água, né? Então o açúcar aqui, gente, ó, ele é chamado de soluto. E a água é chamada de solvente, beleza? Então a gente vai focar aqui um pouco nesses dois conceitos aqui para vocês entenderem, beleza? Então é o seguinte, o componente, ó, prestem atenção para vocês entenderem o significado dos nomes, tá? O componente presente em menor quantidade é chamado de quê, gente? É chamado de soluto, tá? Que ele também pode ser o disperso, lá da aula de dispersão. É aquele que eu irei disseminar na água, por exemplo, na outra substância. Só que a gente não vai utilizar muito esse nome disperso mais, não. A gente vai utilizar agora sempre o soluto. É aquele componente da solução que está presente em menor quantidade. Que aí, nesse caso aqui, é o açúcar. Tá? Percebe? O becker tem uma quantidade relativamente grande de água. Já o açúcar é só uma colher de açúcar. Então, ele está em menor quantidade, se você comparar açúcar e água. Então, o meu açúcar é o soluto. Beleza? O componente da solução que está presente em maior quantidade é chamado de solvente. Maior quantidade é chamado de solvente, tá? Ou dispersante, tá? Então, os nomes que iremos utilizar a partir de agora nas soluções é sempre esse, ó, soluto e solvente, tá? Sempre lembrando, soluto, aquele em menor quantidade. Solvente, aquele componente em maior quantidade, tá? Então aí no caso, o nosso solvente é quem? A água. E o nosso soluto é o açúcar, beleza? Então, por esses dois conceitos eu já sei. Aliás, por esse slide eu já consegui descobrir duas coisas. O que é uma solução, que é uma mistura homogênea, né? Tranquilo. E eu também descobri já a nomenclatura dos componentes das soluções. A nomenclatura sob o ponto de vista de quantidade, né? Quem está em menor quantidade, soluto. Quem está em maior quantidade, solvente, né? Tranquilo, gente? Sossegado? Então vamos para frente, bola para frente. Vamos estudar aqui também, nesse slide, vamos falar um pouco aqui da classificação das soluções, beleza? As soluções elas podem ter classificações de acordo com o estado físico dos seus componentes, tá? Estado físico, vocês vão lembrar, sólido, líquido e gasoso, toda aquela história que vocês viram em Química 1, beleza? Então, primeira coisa, solução sólida. Por motivos óbvios, soluções sólidas serão aquelas na qual soluto e solvente são sólidos, né? Não tem segredo.
Então, toda vez que o meu soluto e o meu solvente forem sólidos, obviamente eu vou estar tratando de uma solução sólida, né? E alguém vai falar assim, professor, me dá um exemplo de uma solução sólida no dia a dia. Por exemplo, as ligas metálicas, né? Tem essa figurinha aí que trata das medalhas, né? Essas medalhas geralmente elas são formadas por ligas metálicas, né? E alguns exemplos de ligas metálicas e seus principais constituintes são, por exemplo, o aço, né? O aço comum é uma mistura de ferro e carbono, né? É uma liga metálica. E como é uma mistura, no caso é uma mistura, é uma solução, né? É uma solução, só que uma solução sólida. Tanto o ferro quanto o carbono estão sólidos. Por exemplo, o bronze, que constitui as medalhas aí das Olimpíadas, do Pan-Americano e tal. O bronze é uma mistura de cobre com estanho, é uma liga metálica. Por exemplo, o latão, né, que não compõe medalha, mas é também uma liga metálica bastante conhecida, o latão, ele é constituído de cobre e zinco, né? Então a gente tem a formação de uma solução, na qual o soluto e o solvente são sólidos. Mas aí, professor, quem que vai ser soluto e solvente? Vai depender das quantidades, né? Por exemplo, quando você trabalha com ouro, né, tem aquela história de ouro 18 quilates, 24 quilates, toda aquela história. Ali você tem o ouro e tem proporções de cobre que são adicionadas ao ouro, né? E aí, no caso, ou seja, você vai ter uma mistura de ouro com cobre, por exemplo. Só que o ouro está presente em maior quantidade, tá? E o cobre em menor quantidade. Então, o ouro ele seria meio que o solvente, o cobre é o soluto. E essa variação do quilate vai depender da quantidade de cobre que está sendo inserida ali dentro, tá? Quanto maior, tipo, se for um ouro 24 quilates, digamos que é um ouro que tem uma proporção maior de ouro, né? Então, digamos, é um ouro mais valioso. A gente pode até comentar depois essa questão do quilate do ouro, tá? Então isso, só para enfatizar isso aqui, que a gente está tratando aqui de soluções sólidas, na qual solutos e solventes são sólidos, tá? Outra questão importante, do ponto de vista de classificação de soluções, são as soluções gasosas, tá? Por motivos óbvios, as soluções gasosas são aquelas na qual os componentes são gases, né? E aí o principal exemplo para a gente são o ar, né? Por exemplo, o principal exemplo para a gente é o ar, né? Sabe-se que a composição do ar, ela apresenta 78% de nitrogênio aproximado, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio, 0,04% de gás carbônico e 0,06% de outros gases. Então essa é a nossa composição do ar. Só que o ar, quando ele está misturado, né? Aliás, o ar é uma mistura gasosa, né? E aí ele apresenta somente uma fase. A gente não consegue enxergar o ar, duas fases no ar que a gente respira, né? Então é somente uma fase, então é uma mistura homogênea. Então é uma solução, tá? Então toda solução gasosa é aquela na qual o soluto e o solvente, eles estão na fase gás. E aí se você olhar para o próprio ar, você pode verificar, o nitrogênio está em maior quantidade, então o nitrogênio seria o solvente. E aí esses outros gases aqui, que estão presentes em menores quantidades, eles poderiam ser classificados como soluto, né? Na minha solução aqui, que no caso seria o ar, né? Outra coisa importante é que os gases eles são miscíveis entre si, ou seja, eles se misturam em qualquer proporção, tá? Lá na frente, quando estivermos estudando mecanismos de solubilidade, vocês vão ver que, por exemplo, a água e o açúcar, eles se misturam, né? Formam somente uma fase. Só que vai existir um momento em que a quantidade de água que está ali presente na minha solução, ela não vai mais conseguir dissolver o açúcar que eu for adicionando gradativamente. Vai meio que chegar no limite, tá? Então, mesmo a água e o açúcar, eles formando uma mistura homogênea, mas vai ter um limite que a água não vai mais conseguir dissolver uma quantidade crescente de açúcar que eu estou adicionando, tá? É meio que estoura o limite de solubilidade, digamos assim. Já quando eu falo de gases, não, eles se misturam aí em qualquer proporção, não tem limite definido de solubilidade de um em relação ao outro. Por isso que eles são tratados como miscíveis entre si, tá? Se misturam sob qualquer proporção, tá? É importante ficar atento em relação a essa informação. Beleza? Outro tipo de solução muito interessante são as soluções formadas pela dissolução de gases em líquidos, né? Que eu já tinha comentado lá na aula passada, né? Naquela questão dos gases, né? Por exemplo, oxigênio dissolvido na água, né? Dos rios, lagos, né? Que são importantes para a manutenção todo o ecossistema aquático. Aí tem essa figurinha mostrando aí o peixe, né? E as bolhas, né? Caracterizando ali o oxigênio que está dissolvido na água. E aí tem toda uma questão ambiental também, né? Tem alguns fatores ambientais, como poluição,
e outros fatores aí provocados pelo próprio ser humano que faz com que esse oxigênio dissolvido na água seja diminuído. E aí, se você diminuir a quantidade de oxigênio dissolvido na água, você vai ter implicações bastante drásticas para todos os seres vivos que dependem desse oxigênio para a manutenção da vida aquática, né? Então é uma questão ambiental bastante importante aí, que possivelmente a gente vai ver aqui no nosso conteúdo também, tá? Essa questão ambiental relacionada com soluções, beleza? Outro tipo de solução também bastante comum no nosso dia a dia são as soluções formadas pela mistura de líquido, tá? Por que é muito comum no nosso dia a dia, professor? Porque, por exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês é da água oxigenada, né? Todo mundo conhece, muito utilizado aí em salões de beleza, na parte estética, e do álcool etílico, também muito utilizado aí em diferentes ocasiões, inclusive agora, na pandemia, né? Então, esse álcool e água oxigenada, eles são formados pela mistura de líquidos, né? Você pega o álcool, por exemplo, é uma solução aquosa, eu misturo álcool e água, né, para formar ali o meu álcool etílico. Não pense que aqui é somente o álcool puro, não, é uma solução de álcool misturado com água, né? E aí a proporção de água para álcool é que vai caracterizar esse álcool, se ele vai ser 65%, se vai ser 70%, né? Toda aquela história do álcool que a gente está discutindo tanto aí na pandemia, né? Na questão do álcool 70, álcool gel, toda essa história, né? E aí, na próxima aula, né, no próximo vídeo, nós já iremos falar de concentração de soluções, tá? O próximo vídeo já iremos falar de concentração de soluções, tá? Então a aula de hoje foi para apresentar soluções para vocês, o que é a solução, tá? Como que acontece, quem que é soluto, quem que é solvente, para apresentar a classificação das soluções. E aí a próxima aula vai ser sobre concentração. E aí quando a gente chega em concentração, a gente vai entender por que existem esses rótulos aqui no álcool. Álcool em gel 70%, álcool em gel hidratado 65% e NPM, né? Então todos esses números aí, eles retratam a concentração, ou seja, a quantidade de álcool que está presente na solução. Então onde a gente vai aprender isso? Vai ser no conteúdo de concentração de soluções, tá? Tranquilo? Então, para finalizarmos aqui a aula de hoje, eu preparei aqui umas questões, né, para a gente abordar aqui com vocês, tá? Só um minuto, gente, tá tranquilo. Então, eu preparei umas questões aí para eu abordar com vocês e vamos dar uma olhada aqui, tá? Fala assim, ó. A mistura de água líquida, né? Água líquida, óleo, gelo e areia apresenta, né? Então aqui a gente tem uma questãozinha muito similar à que vocês viram possivelmente lá em Química 1, né? Eu tenho um sisteminha, eu tenho uma mistura, né? A gente pode tratar como uma dispersão, que eu tenho água líquida e eu tenho uma água líquida lá num copo e eu vou despejar lá dentro um óleo, vou despejar o gelo e a areia. Então vou formar uma dispersão qualquer. E aí ele pergunta pra gente se essa mistura, ele pergunta pra gente se essa mistura, ele pergunta a quantidade de componentes e a quantidade de fases para esse sistema, tá? Ele pergunta, então vamos lá. Por exemplo, vamos logo para componentes, ó. A água líquida e o gelo, ambos são água, né? A única diferença é o estado físico, então tem um componente. O óleo é o segundo componente e a areia é o terceiro componente. Então esse sistema apresenta 3 componentes, então só pode ser a letra E, a letra C ou a letra B. Agora, quanto a fases, né? Que fases são essas? Por exemplo, a água e o gelo é uma fase. O óleo não se mistura com água líquida, né? E nem com gelo, então é 2 fases. A areia também não se mistura com gelo, nem com água líquida, nem com óleo, né? Aliás, a água líquida e o óleo formam 2 fases. Quando você coloca o gelo, formam 3 fases. Quando você coloca a areia, formam 4 fases, porque eles não se misturam entre si, tá? Então, você colocando água líquida e óleo, uma fase. Você joga o gelo, água líquida e óleo, 2 fases. Quando você joga o gelo, 3 fases. Quando joga a areia, 4 fases, tá? Então, a nossa resposta aqui seria letra B. 3 componentes e 4 fases, tá? Agora, nessa questão aqui, ó, ele vai tratar com a gente
a respeito da solução verdadeira. Então essa questão aqui ela vai vir lá da nossa aula de dispersão. Ele vai tratar da solução verdadeira, vai tratar da dispersão coloidal e vai tratar da suspensão, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ter que fazer, gente? A gente vai ter que fazer a correspondência, tá? Então ele traz aqui a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, ele traz as características de uns sistemas. E aí eu vou ter que dizer se esses sistemas correspondem à solução verdadeira, dispersão coloidal ou suspensão. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, ele fala assim, ó, partículas podem ser separadas por ultrafiltros, tá? Primeira coisa, então aqui, ó, eu vou escrever aqui, ó, letra A, eu vou ter que dizer quem que é a letra A. Gente, ó, a letra A é uma solução verdadeira? Não é. Por quê? Porque solução verdadeira, as partículas são muito pequenas, eu não consigo separar ela por métodos físicos, que são esses filtros, tá? Eu não consigo separar, tá? Então solução verdadeira já não é. É uma suspensão? Não. Por quê? Suspensão, as partículas são grandes, eu não preciso de ultrafiltro. Qualquer filtro comum consegue separar uma suspensão, tá? Por exemplo, um café é uma suspensão. Quando você coloca um pano, um coador ou aquele papel de filtro, você consegue separar o café lá, né? Fica todas as partículas aqui em cima e desce somente o café. Então eu não preciso de um ultrafiltro. Então essa letra A, ela só sobra pra gente dispersão coloidal. E realmente, dispersão coloidal, as partículas, elas apresentam umas partículas nem tão pequenas, mas nem tão grandes, tá? Mas elas só conseguem ser separadas através de filtros ultrafinos, tá? Ou seja, de métodos bastante sofisticados para poder fazer essa separação, tá? Então a letra A aqui é uma dispersão coloidal, tá? Então deixa eu só escrever a letra B aqui e vamos analisar a letra B. Letra B, ele fala assim, ó, ele fala que o sistema ele é passível de sedimentação espontânea. Aqui é muito fácil, gente. Passível de sedimentação espontânea é a suspensão, né? Aquele caso lá da água barrenta, né? Da água turva. Você tem a água lá bastante turva e com o tempo ela vai descer. Ó, já até adiantei aqui a questão. Com o tempo, boa parte das partículas irão descer, tá? Para o fundo do recipiente. Então aquilo ali a gente chama de sedimentação, tá? Ou decantação. Então as suspensões que conseguem apresentar essa sedimentação espontânea. E espontânea quer dizer o quê? Que eu não preciso forçar para as partículas descer para o fundo do recipiente, elas descem sozinhas. Por que elas descem sozinhas? Pela própria densidade, né? As partículas são grandes, mais pesadas, elas descem com o tempo. Então a letra B aqui, ó, corresponde ao 3, que é suspensão, tá? Então vamos aqui para a letra C analisar, tá? A letra C fala assim, ó, possui partículas invisíveis mesmo com ultraparelhos. Aqui não tem segredo, gente. Partículas invisíveis, mesmo com ultraparelhos, são soluções. Por quê? Porque as partículas são muito pequenas, tá? Então, letra C, soluções. Não tem segredo, tá? Não consigo separar, não consigo ver a olho nu, nem com aparelhos eu não consigo ver. São soluções. É uma mistura homogênea, é imperceptível, tá? Letra D. As partículas podem ser separadas por filtros comuns. A letra D também não tem segredo. Letra D é suspensão. Já tinha falado para vocês, né? Com filtro comum, eu consigo separar a suspensão, tá? É muito tranquilo de fazer isso. Só lembrar lá do café, papel de filtro lá do café, né? E a letra E, gente, vamos resolver aqui a letra E. A letra E fala assim, é um sistema heterogêneo. Essa questão é um pouco polêmica em relação ao sistema heterogêneo. Primeira coisa, pode ser tanto dispersão coloidal, tá? Porque a dispersão coloidal, assim, se eu olhar a olho nu, eu não consigo ver. Mas se eu colocar um feixe de luz ou tiver raios de sol passando nas partículas, eu consigo enxergar. Então eu consigo ver as fases. Então ela é uma mistura heterogênea, tem mais de uma fase. E as suspensões, é óbvio que também é uma mistura heterogênea, eu consigo ver, né? A água barrenta, as partículas lá se mexendo e tal. Do café eu também consigo enxergar. Então a letra E pode ser 2 e pode ser 3, tá? A única coisa que a letra E nunca pode ser é 1. Por quê? Porque soluções são misturas homogêneas, elas nunca são heterogêneas. Então a letra E nunca pode ser o 1, ela pode ser o 2 e o 3. Tá, gente? Tranquilo? Então essa questão aqui é muito importante, porque beleza, eu falei rápido de dispersão coloidal e de suspensão, mas essa questão aqui ele já apresenta pra gente algumas características interessantes a respeito de dispersão coloidal e suspensão. De soluções eu nem falo tanto, porque a gente vai falar bastante de soluções, tá? Então aqui nem entra muito no mérito,
tá? Mas das outras partículas, pelo menos com essa questão, a gente conseguiu abordar, tá? Características aí das dispersões coloidais e das suspensões, beleza? Então vamos aqui para outra questão, certo? Fala assim, ó. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, tá? Então atenção para essa informação. O bronze é uma liga metálica de cobre e estanho, certo? Que apresenta um aspecto uniforme, inclusive quando visto por meio de microscópio potente. Com base nessa informação, é possível dizer se o bronze é uma solução? Justifique sua resposta. Sim, o bronze é uma solução, tá? É uma solução do tipo o quê? Uma solução sólida, na qual o metal cobre e o estanho existem em um estado sólido. Então, isso é uma solução sólida. Como as partículas, tanto do cobre quanto do estanho, elas são bastante pequenas, então eu consigo enxergar somente uma fase, é uma mistura homogênea, né? Todo mundo já viu a medalha de bronze, né? Ela é meio... não sei se, depois eu mostro aqui no slide, deixa eu ver. Cadê? Pronto, olha lá o bronze, ó, tá? Aqui a medalha de bronze. Ele é meio dourado, mas mais fraco do que o ouro e mais dourado do que a prata, obviamente, tá? Então, quando você olha para o bronze, você vê somente uma fase, tá? E aí, tanto as partículas de estanho quanto de cobre, elas são bastante pequenas, uma em relação à outra, tá? E aí acaba que a predominância é maior da própria cor do cobre, tá? Então, por conta dessa pequena diferença de tamanho das partículas, mesmo eu utilizando um microscópio potente, eu não vou enxergar a separação de partículas com base em tamanho. Por quê? Porque ali forma uma mistura homogênea, as partículas são muito pequenas, tá? Então, por isso que é classificado como uma solução, tá? E mesmo no microscópio potente, eu não consigo enxergar a separação de fases, por conta dos tamanhos das partículas serem bem pequenos, tá? Então, bronze é sim uma solução do tipo sólido, tá? Outra coisa, outra questão, nosso exercício 4 aqui, ó, fala assim, ó, o leite parece ter um aspecto uniforme, né? Todo mundo todo mundo viu um leite líquido, né? Óbvio que todo mundo já viu. O leite parece ter um aspecto uniforme. Contudo, quando observamos por meio de microscópio óptico, conseguimos ver pequenas gotículas de gordura presentes no leite, né? De acordo com essas informações, o leite é considerado uma mistura homogênea ou heterogênea. Por quê? Tá? Então é o seguinte, se eu pego o leite, vou lá no microscópio e consigo observar pequenas gotículas de gordura, então eu observo uma separação de fase, logo eu levo a concluir que o leite não tem somente uma fase. Se ele não tem somente uma fase, quer dizer que ele é o quê? Uma mistura heterogênea. Portanto, o leite não é solução, beleza? Por quê? Porque ele é uma mistura heterogênea e solução é mistura homogênea, tá? Solução ela tem que ter somente uma fase. Mesmo que eu vá lá no microscópio super potente e não consiga ver, tá? Então vamos lá, tem uma coisa que eu penso que é solução. Aí eu vou lá no microscópio e consigo ver as fases, então já não é solução. Alguém fala assim, professor, mas a olho nu só vejo uma fase. Mas não importa. O que importa é que ela tem que ter uma fase tanto a olho nu quanto no microscópio potente, tá? Uma solução você não tem que ter percepção de maneira alguma, é uma fase de qualquer modo, tanto a olho nu quanto através do microscópio, tá? Então vamos lá, o leite está lá bonitinho, eu olho a olho nu, é uma fase, mas eu vou no microscópio e eu vejo gotículas de gordura formando duas fases. Então, meu amigo, não é solução, é uma mistura heterogênea. Acabou, beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido, gente, essas questões aí. Se você não entendeu, depois você vai no vídeo com calma, passa o vídeo devagar, tá? Qualquer dúvida, anotem, mandem para mim que a gente conversa em relação a isso, tá? Mas eu queria deixar bem claro porque pode acontecer muitas pegadinhas em relação a isso. Você olha a olho nu, tá? Pensa que é uma solução, aí você vem lá para o microscópio, consegue enxergar as partículas, então você vai verificar que não é uma solução verdadeira, tá? Então quero que isso fique bem claro para vocês, beleza? Estou encerrando aqui a aula de hoje, deixando um forte abraço para vocês e dizer que até a próxima, gente. Até a próxima aula. Valeu!